Olá, estudantes, boa tarde. Mais uma aula de matemática. Na aula de hoje vamos estudar sobre as retas. Vamos ver suas representações, o conceito e vamos estudar alguns tipos de retas. Retas paralelas, concorrentes, coincidentes, perpendiculares, transversais e ver como que definimos cada um desses tipos. Então aqui no quadro temos de início três retas. Então temos aqui a reta R. Ela está representada assim, mas devemos lembrar que ela está representada assim, mas uma reta ela é infinita. Não tem como fazer um desenho infinito, mas você tem que ter a noção de que ela tem esse desenho aqui, mas essa reta R ela continua por esse trecho e esse trecho infinitamente. Em geral, quando nós representamos as retas, nós colocamos letras minúsculas. E uma reta é composta por infinitos pontos. Então temos aqui um ponto dela, é o ponto P. E aí o ponto a gente define com a letra maiúscula. Então aí temos três retas, ó, a reta R, S e T. E agora vou dar uma pausa no vídeo para estudarmos um a um os tipos de retas. Se são paralelas, concorrentes, coincidentes, perpendiculares ou transversais. Então, retas paralelas. Temos aqui as retas R e S. Deixa eu pegar o pincel. Então, temos aqui as retas R e S. E a definição de que elas são retas paralelas é que elas não têm nenhum ponto em comum. Então, como eu disse, elas são infinitas. Você poderia continuar as retas R e S infinitamente desse lado, ou então desse lado, mas em nenhum ponto, em nenhum momento elas iriam se cruzar, porque elas são paralelas. Então, a forma de você representar que elas são paralelas é assim, ó. Coloca dois tracinhos paralelos e aí você disse que a reta R é paralela à reta S. Se você vê em algum enunciado que esse símbolo aqui significa que as duas retas são paralelas. Aqui é a mesma situação. Então temos duas retas, ó, a reta T e a reta U. Você pode continuar as retas infinitamente que elas não vão se cruzar, elas continuam paralelas. Elas não têm nenhum ponto em comum. Então a reta T é paralela à reta U. E outra observação também é que você pode ter várias retas e todas elas serem paralelas umas às outras, certo? Você pode ter várias retas e uma ser paralela às outras. Um exemplo de retas paralelas no cotidiano, nós podemos pensar nas faixas contínuas que tem no asfalto. Quando você está viajando de carro, de repente de moto, você observa aquelas faixas amarelas que tem no meio do asfalto. Quando elas são contínuas, ficam duas faixas uma do lado da outra. Em nenhum ponto de todo o asfalto elas se cruzam, então elas são paralelas. Continuando, então vamos ver agora retas concorrentes e perpendiculares. Aqui nós vemos as retas R e S, são essas duas aqui. E vocês podem pensar o seguinte raciocínio: elas não têm nenhum ponto em comum, então elas poderiam ser paralelas. Mas aí está a questão de você lembrar que as retas são infinitas. Então, deixa eu pegar o pincel aqui para riscar o quadro. Se a reta R continuar nessa direção e a reta S continuar nessa direção, elas terão um ponto em comum. Podemos chamar ele de Q. Então, as retas agora têm um ponto em comum. Então, R e S não são paralelos, logo são concorrentes. Então, R tem uma interseção com S. Interseção vem de conjuntos, mas é só lembrar, significa que uma tem alguma coisa em comum com a outra. E a interseção é justamente esse ponto Q. Esse ponto Q faz parte de R e faz parte de S. São retas concorrentes. Essas retas aqui, já esse segundo caso aqui, você pode observar que tem um ponto em comum, esse ponto P. Então, elas são concorrentes? São, mas elas são também perpendiculares. É um caso específico de retas concorrentes, porque elas formam um ângulo de 90 graus. Então, elas têm um símbolo comum para identificar que elas são perpendiculares. Então, T é perpendicular à reta U.
Esse é o símbolo. Então, vamos ver agora retas transversais e coincidentes. Então aqui vamos ver retas coincidentes. Então temos aqui as retas R e S, e se você olhar rapidamente parece que só tem uma reta. Por que parece só ter uma reta? Porque uma reta passa em cima da outra. Logo todos os pontos delas são iguais. E o símbolo para descrever que elas são coincidentes é que elas são na verdade iguais. R é igual a S. Aí elas são coincidentes. Agora para finalizar, reta transversal. Se nós temos duas retas que são paralelas, nesse caso aqui, ó, T e U são paralelos, não tem nenhum ponto em comum, mas existe uma outra reta que corta as duas, a reta V. Então essa reta V é transversal a T e a U, porque corta as duas retas que são paralelas. E aí nós vimos todos os tipos de retas, certo? Um abraço e até a próxima aula.